aglomerado, todo o gás nessa região se aquece muito e não pode mais se resfriar e formar novas estrelas. Então, todas as galáxias que vemos no aglomerado são estrelas mais antigas, que se formaram há muito tempo. Como elas têm mais ou menos a mesma população de estrelas, elas aparentam a mesma coloração. E isso é muito importante para a detecção dessas estruturas. Importante é que a cor também depende da distância que o aglomerado de galáxias está, porque à medida que se afasta, a luz sofre o efeito de redshift. E vamos ver isso daqui a pouco. Esse aqui é um aglomerado de galáxias chamado Abell 2029. Vamos ver a sua imagem com raio-x daqui a pouco. Lembrem-se que, além dessa galáxia brilhante no centro, há uma outra galáxia muito fina, muito espiral ali embaixo da imagem. É uma galáxia em disco e nós estamos vendo a borda dela. Então, ela tem esse aspecto muito fino. Ela vai aparecer na próxima imagem também. Aqui vemos a imagem dessa mesmo aglomerado com o raio-x. Aqui vemos uma imagem bem mais lisa que cobre uma região toda. E essa luz só pode vir de um aglomerado tão grande assim. Eu quero que vocês vejam essa imagem e lembrem-se aonde estava aquela galáxiazinha azul que nós vimos anteriormente. Estão achando ela? Está vendo ali aquela luz, aquela linha? É aí de onde vêm os raios-x do aglomerado. Eles vão do aglomerado para essa galáxia e foram absorvidos. Então, o que estamos vendo é a sombra daquela galáxia espiral no raio-x emitido pelo aglomerado. É um exemplo muito bom. Se quisermos fazer uma tarefa melhor ainda ao estudar os aglomerados, teremos que combinar observações de todas as características deles. Queremos ver com um telescópio de luz visível, queremos medir os raios-x com o telescópio específico que precisa estar no espaço, porque o raio-x não penetra a nossa atmosfera. E também queremos medir outro efeito do gás quente, o efeito SZ, usando um telescópio como esse aqui no Polo Sul. E é assim que nós poderíamos estudar o máximo de características dos aglomerados de galáxias. Agora eu vou dizer em que ponto nós estamos nos estudos a falar do nosso próprio estudo de aglomerados usando o SDSS, o estudo Sloan. O SDSS é o primeiro de uma longa série de grandes estudos sobre o céu. Todos eles desenhados para fazer uma espécie de censo dos objetos que existem do universo e para mapear esses objetos. Estudos como o SDSS têm um papel primordial na compreensão da nossa posição no universo. Pela primeira vez estão mapeando a distribuição do que está ao nosso redor em escala muito grande. Estamos vivendo uma época muito especial. É a primeira vez que podemos fazer esses mapas. O projeto é muito grande, centralizado no Novo México, nessa bela montanha. Esse é o telescópio que foi usado para coletar dados. Ele alcança ou vê uma região muito grande do céu, um quarto do céu noturno, e faz medições muito precisas. Eu vou falar então sobre estudos que nós temos feito a partir de dados do estudo SDSS. Então, como é que nós procuramos os aglomerados de galáxias no estudo Sloan? Estamos buscando galáxias que estejam próximas umas das outras, então vemos uma região com muitas galáxias e esperamos que essas galáxias tenham uma coloração muito semelhante. Ao identificarmos um grupo de coisas assim, nós chamamos de aglomerado e tentamos medir as suas propriedades. Criamos um catálogo desses aglomerados de galáxias no estudo Sloan com 14.000 aglomerados. E em cada um nós tentamos medir o tamanho e a distância. Esse trabalho foi feito por um dos meus alunos, Ben Caster. Essa aqui é uma imagem de um desses aglomerados de galáxias e eu agora vou mostrar
uma série de imagens e fotos de aglomerados de galáxias para que vocês vejam como nós as detectamos. Aqui vemos uma foto de uma região do estudo Sloan. Podemos ver muitas coisas aí, muitas estrelas, muitas galáxias como essa daqui. E no centro disso nós vemos que há muitas galáxias. Podemos identificá-las como as imagens mais difusas. Há muitas galáxias nessa região, todas com a coloração semelhante. Portanto, é um aglomerado. Então, o que procuramos é um grupo de galáxias aglomeradas no espaço, próximas umas das outras e também próximas em cor, porque elas têm basicamente a mesma população de estrelas que as constituem. E a coloração desse aglomerado depende da distância que ele está. À medida que ele se distancia, ele vai se tornando mais avermelhado. E examinando a sua cor, nós podemos então dizer qual é a distância. Vamos ver alguns exemplos. Em primeiro lugar, temos aqui uma imagem expandida dessa parte central, para que vocês saibam quanta informação nós já temos. Estamos detectando tudo isso aqui, que são galáxias, de forma muito precisa. Já podemos ter muitas informações sobre os aglomerados. Vamos ver algumas imagens de aglomerados mais próximos e depois mais distantes. Cada uma dessas imagens vai mostrar círculos que estão a distâncias diferentes da galáxia central. Esse aqui está a 100 kiloparsecs, o próximo 500 kiloparsecs, e eventualmente verão um que está a 1000 kiloparsecs na escala. À medida que o aglomerado se afasta de nós, nós esperamos então que esses círculos diminuam, porque estão mais longe. E, à medida que os círculos diminuem, as galáxias vão ficando mais avermelhadas. Essa aqui é um aglomerado relativamente próximo, então os círculos associados a ela são grandes. Quando passamos para um aglomerado mais distante, os círculos vão diminuindo de tamanho e a cor das galáxias no centro também vai se alterando. Se passarmos a um aglomerado mais distante ainda, vemos aí que os círculos estão diminuindo, as cores estão mudando, um aglomerado mais distante ainda e mais distante. Esse aqui é o aglomerado mais distante que nós conseguimos detectar e catalogar. Mas mesmo nesse aglomerado, nós medimos muitas galáxias e aprendemos muitas coisas a respeito dele, do aglomerado. É muito difícil acompanhar a mudança de cor, se eu colocar uma imagem após a outra. Então vamos ver essa alteração de cor num único slide. Vemos aí a alteração da coloração em função da distância. Vemos aqui um aglomerado com redshift baixo. Aqui as mais próximas são mais esbranquiçadas. À medida que vão se afastando, vão ficando amareladas. E as mais distantes são avermelhadas. É possível tornar-se um especialista em observar esses aglomerados com os dados do Sloan, que estão todos disponíveis na internet. Ao clicar pelas imagens, eventualmente vocês vão acabar encontrando um aglomerado. E aí vocês poderão determinar o redshift só pela cor, como qualquer computador faz. A única razão que nós usamos um computador para fazer isso e não um estudante é que a quantidade de imagens é grande demais, milhões de imagens, e demora muito. É por isso que nós fizemos um computador fazer isso. Mas sempre que temos imagens melhores, nós olhamos pessoalmente, porque são realmente imagens lindas. Vamos ver agora o que nós podemos fazer. Nós conseguimos medir a massa desses aglomerados. Podemos descobrir o seu peso através de vários métodos. Vemos que os aglomerados com mais galáxias aqui é a medição de quantas galáxias contém o aglomerado. Quanto mais galáxias o aglomerado contém, mais maciço ele é. Não é